Preparados? Sempre. Então, 3, 2, 1. Início do jornal. E aí, pessoal, eu sou Lana Buz e sejam bem-vindos a mais um Juca Entrevista. No episódio de hoje, conheçam a Fogo Caminha Comigo. Formada por Eric, Buenas. pelo Richardson, Oi. pelo Júlio, Olá. pelo Michael. Oi. Meninos, sejam muito bem-vindos. E para iniciar essa entrevista, me contem como surgiu a ideia de vocês se juntarem para formar uma banda. Tá, eu vou falar porque acho que vem assim de mim. Eu tinha um trampo lá atrás, assim, que era o Ralph, que era de um EP que saiu, assim, foi acho que 2017, por aí, que eu lancei esse EP, que já tinha esse tipo de som, assim, que mesclava o emo 90, o grunge, shoegaze e tal. E aí, na época, eu conheci o Richardson, assim, por grupo de Facebook, assim, Forme Sua Banda. E o Richardson fazia o baixo, assim, desse som. O Michael produziu, na época, o EP e gravou as baterias. E quando a gente ia fazer show, assim, da banda, os dois tocavam comigo, assim, às vezes ficavam trocando bateria e tal. E aí chegou um momento que a gente pensou em fazer uma banda, assim, disso, assim, com a mesma pegada, as mesmas influências ali de emo 90 e tudo mais. O Júlio era amigo do Richardson, né? E, enfim, foi entrando, assim. E aí do nome, tem uma banda na Argentina, que é de hardcore melódico, que é Donde Todo Termina. E eles faziam um show com a banda, que era Fuego Camina Comigo. Uhum. E as duas bandas tinham, assim, uma temática de Twin Peaks, David Lynch. Daí eu achei muito doido, assim, daí eu fui pesquisar se tinha alguma banda em português com esse nome, e não tinha. Eu falei, então é isso, né? Salvei o Bandcamp, assim, nas redes, falei, então é isso aí, fechou. Aí o Richards, que é um cara que aceita tudo, assim, só falou, não, é isso. Daí foi isso. Aí acho que ele deve ter coisa pra falar também. Pô, não, foi um negócio coletivo também, né? Tipo, ainda mais porque o Júlio tava entrando na banda, todo mundo topou, né? É porque é um nome legal, apesar de ser um pouco comprido. É legal, e eu gosto também de Twin Peaks. O Júlio, não sei, acho que ele gosta também. Eu nunca vi Twin Peaks. Ah, nunca viu, né? Não. Então, mas enfim, mas o que importa é que deu bom o nome. Mas foi isso. Uma coisa engraçada é que o Júlio dormiu no show que a gente levou ele, que a gente ia chamar ele pra entrar na banda. A gente foi pra Blumenau e ele dormiu o show inteiro no carro enquanto a gente tava tocando. Aí depois desse show ele entrou na banda. Perfeito. Não, mas o Júlio, ele é fã de David Lynch, acho que ele pode falar sobre isso aí. Assim, eu gosto dos filmes, mas eu não tenho muita paciência pra ver série, então eu acabei nunca assistindo. Entendi. Pegando o gancho, então, do nome, a gente teve uma pergunta no Instagram, no @jukeboxwb, que a gente abriu uma caixinha de perguntas, da Amanda, da Resp3x, que ela perguntou qual personagem de Twin Peaks cada um seria. Deixa o Júlio responder primeiro. Eu sou o bebê do Eraserhead. Não é do Twin Peaks. Eu sei, mas eu não sei nenhum personagem de Twin Peaks. O Ralph começa, acho que é mais fácil o Ralph começar. Cara, eu vou ser clichêzão e você dele Cooper, assim, porque eu amo café e é isso, assim. Cara, eu não sei que personagem eu seria. Eu assisti Twin Peaks, mas eu não prestei muita atenção. Não consigo lembrar o nome dos personagens agora. Eu não sei, eu acho que eu sou o Andy, o policial lá. Ele é engraçadinho, meio bobinho, assim. Acho que seria. Carismático também. Mas eu não sei se eu sou tão carismático quanto ele é muito mais. Mas eu gosto dele. Ok. E vocês ficaram um tempo em hiato. E o que motivou essa retomada de vocês logo esse ano, né, em 2025? O que rolou foi que a gente ficou muito tempo parado, até porque todo mundo tava na sua correria, trabalho, estudo, etc. Aí também teve o lance que acabou o Michael entrando, e no início a gente até tava, tipo, quando o Romulo saiu, a gente ficou meio, tipo, tá, o que a gente vai fazer agora? Será que a gente é um baterista e tal? E no final a gente ficou, tipo, não, a gente vai, sei lá, a gente chama um baterista só pra gravar mesmo, e é isso.
E daí no show a gente dá um jeito, chama o Michael pra tocar, porque ele sempre tocava com a gente, mas tipo, não era parte da banda necessariamente, assim, da música contratado. Enfim, daí aconteceu que o Michael veio e falou, tipo, "Ô, como é que tá a situação baterística aí da banda e tal, da Fogo, tipo, como que vocês estão?" Eu falei, pô, a gente tá sem ninguém ainda e tal. Ela falou, eu perguntei, né, por quê? Você tá animas de entrar, né? Ela falou, não, pô, tava pensando e fiquei afim e tal, e foi perfeito, assim, porque a gente sempre gostou muito de tocar com o Michael. E, tipo, de todas as pessoas que a gente poderia pensar para tocar, tipo, o Michael era a pessoa ideal, assim, né? Porque ele gravou o EP do Ralph, tocava nos shows, gravou o álbum da Fogo, tocava nos shows também, então foi, tipo, muito mais fácil dele se encaixar, assim, né? Já estava encaixado, basicamente. Aí, depois disso, a gente já tava com algumas coisas, tinha alguns projetos de músicas, tipo, juntando poeira já, porque a gente tava paradão, então a gente só tá trazendo as coisas de volta, tipo, e dando uma refinada, assim, tipo, ensaiando certinho, deixando tudo bonitinho pra, pra começar a gravar. Até porque também acho que tem esse lance de a gente tem que, tipo, abrir mão dessas coisas assim também, não dá pra gente ficar segurando música, segurando essas coisas por muito tempo, porque senão nunca sai, a gente vai ficar, tipo, pra sempre tentando deixar ela da maneira que a gente mais gosta. Então acho que foi só um casamento assim dessas coincidências, tipo, acho que não foi necessariamente um negócio planejado. A gente já tava querendo, a gente já falava, tipo, não, vamos gravar esse ano, vamos gravar esse ano. Daí, tipo, sempre acabava não rolando, tinha uma coisinha ou outra que não ajudava. Aí esse ano rolou tudo isso e deu boa e tamo aí. Estamos querendo fazer mais coisa nova aí também para dar uma revigorada nas coisas, né? Porque o álbum já fez 6 anos, né? É coisa pra caramba, já deu o tempo dele. Já. Mas acho que é isso. Não sei se o Júlio, o Michael, o Ralph querem dizer alguma coisa. Eu acho que é bem isso, assim, também. Porque aconteceu muita coisa, assim, nesse meio tempo. Enfim, pessoas queridas nossas que se foram. De trabalho também. A gente tem um ritmo de trabalho bem intenso, assim, 6x1, freelas e tal, faculdade. E era sempre difícil, assim, porque gravar exige, né, um tempo, assim, de se dedicar e tal, coisa que a gente não conseguia, assim, fazer na época. Então, acho que foi isso também. Como que foi esse processo de reestruturação da banda, né? A entrada do Michael na bateria ali, ela trouxe novas energias pro som de vocês acham? Sim, porque quando a gente fez o disco lá em 2018, era o Rômulo, né, que o Rômulo tocava comigo no Ralph, meio quase que fixo, ele fez a gravação, assim. Desde então, assim, a gente pegou um circuito de lugares bem, bem próximos de nós, com bandas próximas de nós, e ficou por muito tempo nisso também. Mas também teve uma questão, né, que teve uma pandemia no meio desse tempo, assim, 2 anos, que paralisou tudo. Mas revigorou bastante, assim, porque muita coisa mudou, assim, na cena, na cidade, desde então, né, até para coisas boas e coisas ruins, né, coisas ruins que a gente tinha alguns espaços que eram muito bons, assim, de fazer show, casinha, lavanderia e tal, que fecharam, né, e aí até pouco tempo atrás estava meio difícil, assim, de ter espaços para tocar. Agora tem, né, o Belvedere, que tá abrindo as portas para além do hardcore, o Janaíno Viga, que é um baita lugar, assim, de tocar, o Basement também. E eu acho que a chegada do Michael, assim, nessa hora, e o Michael já tem banda também, então já tá, outras bandas no caso, né, também tá nesse meio. Eu acho que trouxe um ânimo pra gente pra, de fato, fazer coisas, assim, novas, e de tocar em lugares novos e conhecer outras pessoas, outras bandas, e até sair, né, de Curitiba, coisa que depois do disco a gente mal fez, assim. Então, por mim, não sei se alguém mais tem a acrescentar, acho que trouxe, assim, de fato, essa energia de fazer coisas novas. Mas eu acho que foi bem isso que o Ralph falou mesmo, essa revigorada no sentido de o Michael tá fazendo as coisas e traz essa energia, assim, né? Tipo, de fazer coisas juntos, assim, também. Apesar das bandas, tipo, serem diferentes, assim, não serem mesmo do mesmo rolê,
a gente vê que eles estão sempre correndo e fazendo as coisas acontecendo, então dá esse ânimo a mais também, né? E tipo, sei lá, eu acho que foi um negócio que, não sei, deu esse ânimo. Ok. E eu acho que inversamente também é real, assim, tipo, eu não tava na banda, então essa parte, né, sobre qual foi a mudança e tudo mais, eu acho que tem mais a ver com vocês, mas estar na banda agora também me traz uma energia diferente, assim, me traz um outro ânimo pra estar nesse rolê musical, assim. Tipo, tocando outro instrumento, porque eu não tocava bateria mesmo com frequência, assim, sei lá, uns 5 anos, assim, até mais, na verdade. Acho que meio que depois desde a pandemia. Nesse meio tempo, em outras bandas, eu praticamente só toquei guitarra. Então, voltar para esse instrumento também é uma coisa que ativa outros lados, assim, criativamente em mim que ficaram meio de lado, sabe? Então, eu acho que daí essa soma de coisas traz esse ânimo que eles falaram. Sim, sim, vai juntando sentimentos. Uhum. E o que que vocês acham que mudou desde a formação original até agora? Digo em termos musicais e até a visão artística de vocês. A gente saiu um pouco de querer se prender com certos estilos e coisas assim, porque eu lembro que no começo ali a gente queria, sei lá, tinha muito de querer falar que a gente tocava shoegaze, não sei o que lá, emo, anos 90, só que é algo que acabou ficando e a gente acabou fazendo uma coisa mais própria, assim, sem ter essa preocupação de estar lendo uma estética ou algo assim, algo que a gente avançou bastante nesse meio tempo. E pegando bem nesse gancho, assim, é bem real, assim, porque hoje, acho que no EP, no disco no EP, a gente conseguia traçar, assim, gêneros. E hoje, nas coisas novas que a gente faz, até na forma como a gente reproduz o que a gente já havia tocado, tem uma dificuldade, assim, de definir o que a gente é, assim. Porque às vezes parece um post-rock, às vezes parece um grunge, assim, um grunge meio ali, meio Mudhoney, meio, sei lá, Alice in Chains até às vezes parece uma coisa meio mineral, emo, assim, ou às vezes também a gente só tá mesclando essas coisas, assim, mas pra esse novo trabalho, até agora, assim, a gente não consegue pensar em quais caixinhas ele tá, assim, entrando, assim, sabe? É legal passear por diferentes estilos, assim, né? Acho que também vai muito de influência do que vocês trazem com vocês, né? Relacionado à parte musical mesmo, né? Mas é legal. Falando um pouco do primeiro álbum, ele tem um título longo, né? Ele foi lançado em 2019 e ele tem ali o título de O Lamentoso Cair de Pétalas Dança Dentro da Primavera de Minha Cabeça. Eu queria saber como que foi o processo de composição desse álbum e de onde surgiu esse nome. Então, o processo de composição desse álbum, ele meio que não foi. Ele foi feito de uma maneira bem apressada, assim. Tinha cada uma outra música pronta e a gente juntou elas para gravar, mas realmente a gente foi quase de improviso certas coisas ali. A gente decidiu na hora como ia gravar elas. Porque naquele momento era uma coisa muito mais de, sei lá, querer vomitar uma coisa que estava dentro da gente do que querer compor uma peça, assim. A gente estava num momento, todo mundo ali, que era algo bem mais em carne viva ali, as coisas. O nome já, a gente passou um bom tempo pensando no nome e não conseguia. Eu não sei do Michael, mas essa banda, eu acho que sim, tem um certo apreço pelo Kafka, tanto que o Ralph tem a música do Kafka Carta ao Pai. E a gente precisava de um nome que encaixasse. Isso é um trecho de uma carta que ele enviou para Milena, que a gente achou que fazia sentido com o que a gente estava cantando ali. Pô, legal. Eu passei pra ele porque o nome veio da ideia dele, assim. Mas eu acho que é porque isso, assim, na parte lírica, esse EP ele tem pega muita referência literária, assim. A gente acabou mistura bastante nessa coisa literária, de filmes, né, e tal. Daí, acho que veio disso. E das músicas foram isso, assim. É porque a gente gravou o EP ao vivo, né. Só os vocais que foram gravados separados e alguns solos. O resto foi tudo ao vivo, assim, na antiga casa do Michael, lá no Capão Raso. Foi isso, assim, a gente juntou as músicas que a gente tinha e
e foi em 2 dias, assim, que a gente gravou tudo. E esse universo literário e cinematográfico, eles continuam presentes nos trabalhos novos de vocês? Eu acho que agora talvez menos, assim. Que tem uma coisa, assim, tipo, agora a gente. Acho que nós 4 chegamos ou passamos dos 30, assim. E isso vai estar muito presente nessa questão desses novos trabalhos. Porque os 30 anos é um marco, assim, né? Não só de fase de vida, mas de várias coisas, assim. Aquela meio que obrigação, só que não, de você pensar em comprar uma casa, de você pensar em profissão, de você pensar numa vida a definir, assim. Olhando, né, por como os nossos pais, assim, viveram. Então acho que ele vai vir com umas coisas de vivências, assim, pessoais, e menos desse cruzamento literário, assim. Uhum, entendi. E vocês têm 2 músicas desse álbum que tem clipe, né? Que é 2015 e Capa Blanca. E elas têm uma energia muito particular. Se vocês ainda têm planos de retornar a esse tipo de produção audiovisual no novo ciclo da banda? Pô, eu não sei, na verdade. É que esses 2 clipes foram engraçados, porque foi tipo. Puta, eu não lembro como é que foi, mas foi tipo, acho que o Júlio falou, cola em casa que eu vou queimar umas paradas, se a gente filmar, fazer um clipe. E daí os 2 clipes foram isso, foi tipo o caminho até a casa do Júlio, 2015, e Capa Blanca foi o Júlio queimando umas paradas que tinha na casa dele lá. E daí deu certo, assim. E a gente queria um negócio mais lo-fizão, assim, né? Bem. Ah, sei lá, com essa estética bem específica, né? Mas eu não sei, ainda tá meio. Acho que essa questão de estética talvez ainda tá um pouco. Tá um pouco crua. Acho que ainda não chegou nessa parte ainda. Mas eu não sei, não sei quais são as ideias de todo mundo, assim. Mas acho que a gente vai tentar fazer algo meio próximo, porque a gente sempre tenta fazer alguma coisa, acho que todo mundo, né? Fazer alguma coisa que tenha uma ligação de alguma maneira com a parte sonora, né, da banda. Tentar casar esses dois, né? Então acho que a gente vai tentar seguir nesse mesmo caminho, eu acredito. O que já sabemos desse próximo álbum que vocês estão produzindo aí, que estão começando? Eu sei que ele marca uma fase mais experimental da banda, mas como que tá sendo construir essa nova sonoridade? Cara, eu acho que isso tá sendo mais divertido, assim, porque eu acho que no EP a gente ficou, como o Júlio falou, né, preso a essas caixinhas, assim, de som, e agora a gente tem um leque maior, assim, do que a gente quer explorar. Ao mesmo tempo que é legal, ao mesmo tempo que é mais complicado, né, que demanda pensar com mais carinho, assim, na música. Ao contrário do que a gente fez no EP, né? Que foi só juntar tudo e gravar e pronto, assim. Acho que o Richardson, os meninos podem falar melhor também, mas a gente tá pensando, tipo, bem de formas complexas, assim, desde contratempos, afinação, tipo, uma coisa que é certa, assim, é que a gente vai tocar mais pesado. Por EP a gente usava umas afinações meio tom abaixo, agora a gente já tá usando um abaixo, com um drop mais abaixo ainda, e uns acordes bem, assim, quase metal, assim, quase Cavaleiro Conspiracy, sei lá. Só que. Manowar. Manowar. Mas eu acho que o Richard pode falar melhor também sobre isso. Não, eu acho que a gente, sei lá, eu não sei, depois que a gente saiu do lance do álbum, EP, sei lá, eu entrei muito no lance de, tipo, como a gente não tem nenhum gênero definido e a gente gosta de muita coisa diferente, tipo, não que a gente goste de coisas diferentes que os outros não gostem, né? Tipo, todo mundo gosta de coisas diferentes que casam muito bem. Então, sei lá, depois do álbum eu comecei a, tipo, pirar e, tipo, vamos fazer qualquer coisa, o que der na cabeça que a gente acha legal, tipo, não qualquer coisa, né? Mas no sentido de, tipo, não se prender a rótulos, assim, sabe? Não que vai ser algo completamente diferente, vai virar outra banda, não é isso, mas vai ser uma coisa que a gente vai experimentar mais, assim, tipo, pelas músicas novas tem bastante coisa que, tipo, destoa as músicas um pouco da outra, mas ainda tem um caso entre si, sabe? Mas tem, sei lá, tem, tipo, músicas que são bem mais experimentais, que são, tipo, mais uma viagem, tem músicas que são mais quebradas, tem músicas que são mais, tipo, a do Júlio mesmo, que eu acho que tem uma vibe bem mais post-punk, que a gente toca nos shows agora. Tipo, tem umas meio
Midwest, sei lá. Eu falo Midwest porque o Júlio falou que era Midwest, mas tem de tudo, assim, tem muita coisa. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa, assim, para mim, que eu senti mais essa liberdade, sabe? De poder fazer e não pensar, tipo, putz, será que essa música, esse riff, esse, sei lá, qualquer coisinha vai casar? Tipo, será que faz sentido eu trazer isso pros meninos pra gente fazer alguma coisa? Então agora, tipo, eu sempre levo, tipo, várias coisas assim. Então, e sei lá, e tipo, tem muitas referências diversas, assim, né? Tipo, a gente entrou numa pira, tipo, acho que foi a gente, eu não sei se foi só eu. A gente entrou numa pira do Slint. E, tipo, sei lá, cantou, Marco, mas a gente entrou muito na pira do Slint, não sei por quê, acho que a gente tava conversando, daí a gente ficou, tipo, pô, Slint é massa e tal, aí eu tô muito nessa pira, então a gente acaba entrando. É que a gente pensou de fazer um cover, né? Só que, tipo, era fazendo 3 dias pro show e, pô, Slint é muito difícil tocar. Daí, quem vai cantar? O Michael vai cantar, né? O baterista. Não, foi isso mesmo, porque Não daí, consigo nem tocar bateria direito, imagina cantar ao mesmo tempo. ué, eu acredito. Mas acho que foi isso, daí acho que eu tirei a música, daí eu falei, pô, essa música é muito legal de tocar. Aí isso fez eu ficar mais pilhadaço em fazer algumas coisas parecidas, assim. E daí também com isso eu fui ver o documentário deles, é um documentário, tipo, muito foda, assim. E daí meio que deu uma quebrada em como eu pensava as coisas, assim, tipo, não sei. Enfim, mas é isso. Eu viajei no que eu tava falando, mas é mais isso. Vai ter umas referências, tipo, sei lá, a gente tá pegando referência de tudo, assim, o que eu acho muito massa. Mas acho que daí é melhor o Júlio ou o Michael falar, senão eu vou ficar a noite inteira falando. Vai lá, fala alguma coisa que você não falou nada aí. Eu? É, Ué, Cara, na parte de composições, quando eu entrei na banda agora, esse ano, já existiam muitas coisas, né, em fase demo, em rascunhos e músicas um pouco mais prontas, músicas um pouco menos prontas. Não sei, até agora eu tenho mais tentado entrar dentro dessa mesma onda. Não necessariamente fazer uma coisa que seja uma repetição de algo que já existiu ali, mas trazer aquilo que eu tenho como influências também para construir junto com isso que a gente já tinha antes de eu entrar na banda. Até compor coisas do zero, que apesar de eu tocar bateria, mas eu também gosto da ideia de poder trazer uns riffs, trazer umas ideias em outros instrumentos e construir músicas a partir de outros pontos de vista, não só de percussão. E o processo de composição de vocês é todo mundo junto, todo mundo se ajudando, né? Não é cada um cuida do seu instrumento. Sim, sim. E pras letras, o Júlio é uma máquina de escrever, assim. Esse cara, ele tem umas 30 ele músicas e ele vai esquece as perdendo. músicas, ele faz e esquece as músicas, velho. Como que pode, mano? Mas a ideia é, tipo, uma coisa assim, de quem escreve, canta. Porque os três cantam na banda, né? Um dia a gente vai fazer o Michael cantar, assim, igual o cara lá da... Sim, eu vou Esqueci o nome colocar daquela banda, Roupa Nova. o microfone da Britney. Sim. Mas a nossa ideia é que, até porque o show fica dinâmico, o disco fica dinâmico, né? Então é alternado, assim, de um vai cantando e a música que compõe. E aí a nossa ideia também é essa, assim, de quem faz a letra, a melodia tem essa frente de cantar, ou enfim, também fica livre pra compartilhar. Às vezes tem uma do Júlio que é muito boa, assim, que eu quero roubar pra mim. Até pra porque ele não cantar e lembra tal, como que é a né? música. Ele não lembra, e eu lembro, e ela é muito boa. E ela é música pop, assim, ela é a música que tocaria no Mundo Livre, assim. Mas eu acho que a gente sempre tenta fazer o lance de, tipo, geralmente quem escreve tem. Eu não sei se teve alguma música que a gente fez que, tipo, alguém trouxe o arranjo e outra pessoa fez a letra. Eu acho que geralmente foi a pessoa que já tinha composto a letra e composto a melodia, assim, no violão, e, enfim. E daí a gente só ia construindo em cima disso. Mas era sempre, tipo, não era uma coisa tipo, ninguém pode invadir o espaço de ninguém, era super colaborativo, assim, né? Tipo, e se a gente fizer tal coisa no baixo, se a gente fizer tal coisa na guitarra, se fizer tal coisa na bateria, tipo, todo mundo, né? Não só o dono da música, entre aspas. Sempre foi muito, muito livre, assim. Eu acho que isso é a melhor maneira, porque se fosse pra gente fazer tudo do jeito que a gente quer, era mais fácil ter um projeto solo, né? Sei lá, tipo, era mais simples, né? Mas eu acho que o legal de ter a banda é isso, a gente conseguir trocar essas ideias e conseguir, tipo, espremer essas coisas, tipo, tirar da música o que a gente consegue para todo mundo sair e, tipo, tocar de uma maneira que curta.
E é legal porque fica um processo mais dinâmico e também aproxima vocês, né, querendo ou não. Então, ter dedos de todo mundo nas composições é bom. Não, com certeza. Não, é total. E às vezes até, tipo, como a gente tem muita referência, tipo, de músicas que são parecidas, às vezes você fala, pô, lembra aquela música se a gente fizer alguma coisa que, tipo, meio aquilo ali, tá ligado? Daí você fica, tipo, porra, ia ficar massa, sabe? Então, tipo, vai se ajudando. Aí esse lance é bem esse rolê, tipo, vai unindo também, né? Não só, não só os shows e etc., mas, tipo, todo o processo em si, né? Sim. E acho que também esse negócio de trabalhar junto, por vocês serem uma banda, vocês convivem muito, então vocês têm que estar bem, né? Então acho que o processo de composição também é compartilhar desses momentos, assim. Não, total, total. A gravação desse novo trabalho vai ser como no primeiro disco, né? Vai ser ao vivo ou vocês vão explorar outras formas de produção? Bom, a gente não delimitou assim ainda isso, mas a gente gosta muito desse som natural, assim. A gente tem na banda, assim, pessoa. Enfim, todo mundo faz alguma coisa aqui, né? O Michael é um gênio aí das mixagens, engenharia, eu faço umas mixagens bem básicas. Então a gente vai conversando sobre isso. O Richardson, o Júlio cuidam bastante também de visual, mas a gente gosta muito dessa coisa bem natural, assim, aquela bateria que soa a bateria de verdade, assim, né? As guitarras experimentadas. Mas muito provavelmente a gente vai fazer isso da forma mais simples possível, assim, em casa, não num grande estúdio, até porque a gente teria mais tempo, né? Tipo, uma coisa que a gente aprendeu com o EP, assim, que poderia ter mais tempo mais calmo para fazer as coisas, coisa que a gente não vai ter se a gente, né, pegar um estúdio aí por diárias e horas e tal. Então acho que a gente uma banda que a gente se inspira muito e que tem essa coisa fugaz, assim, né, que é a banda assume todo o processo, assim, né, desde, sei lá, organizar tudo, enfim, acho que é isso. Legal. Até uma experiência que ajudou a gente a enxergar melhor isso foi quando a gente gravou um cover na pandemia, que foi meio que mais ou menos a mesma pegada. Esse cover foi um pouquinho rapidinho, porque tinha que lançar e tal, mas a gente gravou da maneira que provavelmente a gente vai gravar agora, assim. Eu fui na casa do Ralph, o Júlio também. Aí a gente gravou as linhas de baixo, gravou as linhas de guitarra, gravou o vocal, tudo na casa do Ralph. Aí a bateria, o Michael gravou no estúdio dele. E daí a gente só juntou tudo e deu certo. Daí a gente viu que dava para fazer as coisas sozinho, então a gente pensou, pô, muito melhor a gente contar com a gente, sabendo que a gente tem, tipo, o nosso tempo, a gente pode levar o tempo que a gente precisa, não precisa ficar correndo para fazer o negócio dar certo. Pode ser que não tenha, tipo, uma qualidade sonora de um estúdio enorme, mas pelo menos a gente vai fazer o negócio do jeito que a gente quer, assim. Então acho que é muito mais válido isso do que tentar fazer o negócio de uma maneira gigante, assim. Entendi. Às vezes compensa mais também. Se é o jeito que dá certo pra vocês. Não, total, é muito mais prático, muito mais simples, assim, pra gente, né? Tipo, e não tem, tipo, não é algo, tipo, que a gente sente uma limitação, a gente não acha que, tipo, ai, nosso som vai ficar ruim por causa disso, porque eu sei lá, eu pelo menos não acredito que vai ser ruim porque a gente gravou em casa, sabe? Eu acho que, tipo, isso não é uma justificativa. E também, daí a gente entra no que é bom, o que é ruim, mas enfim. Mas eu acho que é muito mais simples. A gente consegue conversar mais de boa, a gente vai lá, grava, dá um tempinho, conversa, toma um café, fuma um cigarro, tipo, vê o que acha. E se a gente fizer tal coisa, pô, dá pra fazer, sabe? Aí, tipo, esse tempo pra gente deixar a música dar o tempo pra música, dar o tempo dela, assim, sabe? Pra gente chegar num ponto que a gente fala, tipo, porra, é isso que eu queria, isso todo mundo queria, então vamos dar, ele tá pronta, vamos pra próxima. E é isso, acho que é uma maneira muito mais fácil de lidar com esse processo. Legal. E voltando para as perguntas do Instagram, o Narts perguntou se vocês tiveram um momento divisor de água na banda. Acho que foi quando o Júlio foi pra Blumenau, né? Que ele dormiu no show. Esse daí foi foda. A gente soube que não dava pra contar com ele. É que foi assim, que a história foi o seguinte. A gente era um trio, assim. Só que a gente queria ter duas guitarras, né? Porque o Richardson, na verdade, ele é guitarrista. Você queria fazer baixo
por fazer, assim. Daí eu conheci já o Júlio, daí falei, pô, vamos chamar ele, né? O Rômulo não conhecia o Júlio. Ele falou, vamos chamar ele viaja com a gente, e aí eles se apresentam, né, e tal, e aí fechou, é isso aí. Aí a gente foi lá, e foi um rolê muito legal, assim, a gente brinca que a gente atravessou o estado e ganhou R$50, mas foi muito legal, assim, foi um baita rolê. Uhum. O show não foi muito bom, assim, foi um rolê rápido. A gente tava cansado também, foi cansativo, assim, o rolê, mas foi legal. É que tinha muita banda, assim, e a gente foi a última banda. Nossa. A gente ficou, tipo, cedo, e assim, a gente comeu pra caramba, bebeu lá na casa do meu sogro. Foi bom demais. Antes de tocar, a ressaca bateu, assim. Aí eu acho que o Júlio também teve a ressaca dele lá e foi dormir atrás do Fiesta, que não tinha freio. E aí a gente tocou e tal, e no outro dia a gente voltou embora e a gente virou um quarteto, assim. Pra mim foi um divisor porque foi dessa amizade que a gente fez ali, que daí a gente animou pra fazer o disco. E veio o disco em seguida, no caso. E foi muito massa essa viagem, porque, tipo, apesar do Júlio ter dormido, é muito bom a gente repetir isso todas as vezes que a gente puder. Mas foi muito massa, porque, tipo, foi uma viagem muito boa, assim, tipo, pô, o pai da Júlia, né, companheiro do Ralph, pô, ele é um querido, a gente chegou lá, ele recebeu a gente muito, muito bem, pô, foi maravilhoso, a gente tomou uma cervejinha, tomou uns negocinhos, daí foi pro show, foi lá, deu um tempo, viu outras bandas. Claro, né, teve esse lance cansativo, porque a gente tinha viajado, chegou lá, daí teve que ver mais todos os shows e tal, né, teve que ver não, né, mas enfim, a gente gosta de ver os shows. A gente foi lá e viu, e daí foi meio cansativo, mas foi legal. Aí no outro dia, eu nem lembro o que deu, a gente só falou, tipo, não, vamos embora amanhã. Aí a Júlia, acho que ela tinha uma hora extra do trabalho, alguma coisa, falou, não, eu consigo faltar amanhã. E daí a gente acabou dando um rolê, assim, tipo, a gente foi pra Itapuá, foi pra... Que legal. Sei lá, a gente deu um passeio, assim, foi tipo um passeio de família, assim. Não, ele só deu esse passeio porque, assim, alguém falou que nunca tinha andado de ferryboat. Aí o Rômulo, que era o motorista do Fiesta sem freio, então tem que frisar, falou, não, então vocês vão conhecer um ferryboat. Então daí a gente foi lá, tipo, a gente poderia vir pro Joinville, que é muito mais rápido, sei lá, dá 2 horas, só que a gente foi lá pro Navegantes, Itajaí, Nossa. Caiobá, a gente levou, tipo, o dobro. Meu Deus! De tempo. E na hora que a gente foi, daí tem uma cena que é icônica, assim, que a gente tava subindo a serra, era noite, tipo, neblina, assim, e tava tocando umas músicas mó tristes, assim, tipo, carnaval, loop de loop, e aí andando devagar, a luz baixa, daí ele falou, gente, o freio não tá funcionando. Aí ficou um silêncio, assim, de tipo, silêncio, tipo, eu ateu rezando de baixinho, assim, né? Foi, essa hora foi. Aí deu tudo certo. Mas uma coisa que ficou assim legal, que tipo, pô, tem essas coisas, assim, que dinheiro, mas assim, o que importa é a amizade, né? Tipo, é uma história que fica, assim, e aí, pô, daí que fica essa coisa de você ter uma banda por amizade, assim, sei lá, se parecer, de se divertir às vezes. Sim, as memórias também. Exatamente, os perrengues. Total, esse rolê foi muito memória, eu tenho muito carinho por essa viagem, assim, que foi muito legal, tipo... No outro dia a gente foi dar um rolê em Blumenau, porque eu não conhecia nada de Blumenau, né? Não sei se o Júlio conhecia, o Rômulo, mas não conhecia nada. Daí a gente foi, deu um rolê, foi no cemitério dos gatinhos lá, acho. Aí depois a gente foi dar esse rolezão, assim, passou por um monte de lugar. Tipo, foi muito massa. Foi um rolê super, tipo, de união, assim, não proposital. Foi bem da hora. Legal. Cemitério dos Gatinhos? É isso, né, Alf? Sim, Blumenau tem um cemitério de uma alemã lá, tipo, antiga lá. E ela tinha, tipo, vários gatos, uns 12. Aí eles são todos enterrados lá e tem um museu, assim, um cemitério. Não sabia, eu nunca fui pra Blumenau, mas maluco, não sabia disso. O Leandro perguntou o que se pode esperar do futuro da banda. Não sei, a gente vai lançar um álbum novo, não sei quando, mas vai ser algo diferente, vai ser algo bem mais planejado e vai... Site só para homens. A nova plataforma. Não sei, a gente vai... É que é um misto de algo bem pensado e um misto de muita coisa que a gente fez durante a pandemia, trancado ali no desespero, querendo escapar, então vai sair ali uma outra coisa sentimentalmente bem crua, mas um pouco mais produzida, eu imagino. Acho que uma coisa futura é que a gente quer ir pra mais lugares, assim, né?
rodou pouco, assim, né, como banda. Ok, um bom plano. E acho que até esse lance de rodar pelos lugares é muito legal por conhecer as pessoas, assim. Tipo, esse último show que a gente teve, que foi com a Soro Soro, pô, foi muito massa, foi muito massa. Com a Soro Soro e com a Pinhais Texas. Foi muito legal, todo mundo, tipo, acho que a parte mais legal do show não é necessariamente o show, é esse rolê, tipo, de trocar ideia, conhecer as pessoas e, tipo, pô, foi muito massa. O rolê com a Soro Soro eu fiquei de cara porque a gente chegou lá, acho que o Ralph mandou uma piada, tipo, respondeu uma história deles falando, "Ô, traz uma torta holandesa, torta alemã." Aí os caras falaram, pô, torta alemã não vai rolar, porque vai derreter, mas a gente leva umas cucas, né? Aí eu subi lá uma hora pra deixar os equipamentos, tava uma cuca lá, cortadinha, já com os pedacinhos pra gente. Aí, por coincidência, eu tinha feito cookie no dia. Aí eu peguei um potinho e falei, pô, vou levar pros meninos da banda, né? Tipo, pra fogo mesmo. Aí eu falei, vou levar pra eles, né? Tipo, já tá aí, né? Tipo, eu ia viajar no outro dia, daí eu pensei, não vou deixar estragar. Aí eu levei, e daí por coincidência tinha cookie, daí a gente fez tipo um piquenique Que legal. no camarim do negócio. Daí foi muito massa, tipo, juntou mais ainda, sabe? Tipo, a gente foi trocar ideias, meninos super receptivos também. Tipo, foi muito massa, assim. Tipo, e é legal por ser pessoas de outras cidades, então, tipo, de outros estados, né? Então é uma experiência muito diferente, tipo, você entender como que é. Não que seja uma pessoa de outro planeta, mas tem essa diferença. Então acho que isso é a parte mais legal de você tocar em outros lugares, tocar com bandas de outros lugares. Nem necessariamente bandas de outros lugares, né? Mas bandas que você não conhece as pessoas, que você nunca ouviu. Tipo, isso é muito massa, que acho que o rolê, as experiências são coisas muito importantes, assim, na banda. Eu enxergo de uma maneira muito, muito importante. Sim. E abre portas também, né? Tipo, você conhecer a galera vai abrindo portas assim de tipo. Isso mesmo que você disse, né? Poder tocar em outros lugares e conhecer pessoas novas e enfim. Total, eles mesmos falaram, agora vocês voltam pra Blumenau e não vão ganhar R$ 50. Não falaram quanto, mas falaram que não vai ser R$ 50. 60. 55. Ó, tá valendo. 55. E, gente, o que vocês querem levar da Fogo Caminha Comigo pras pessoas? Ai, meu, seja você, meu, tá ligado? Seja você, meu. Cara, eu acho que uma coisa meio nossa, assim, é essa coisa de fazer as coisas entre amigos, assim, para vocês mesmos, assim, né? Porque a gente sabe que fazer rock não é um caminho, assim, garantido, né, de dinheiro, né, ao contrário de alguns estilos, assim, pagode, sertanejo, que as pessoas ganham dinheiro e tal, vivem disso. Então, o que resta... Mas ele é. Pode falar. Não, pode Desculpa. falar. Eu só falar que é garantido de dinheiro, mas de perder, não de Exatamente. Daí o que resta é você fazer enfim, por diversão, por, sei lá, descontar a raiva do trabalho, se endividar mais, enfim, fazer amizades. O lance, pelo menos pra mim, que eu levo muito é basicamente o que o Rafa falou, mas é que, tipo, eu, pelo menos, eu nem vou falar sobre, tipo, pretensão, esses rolês de pretensão, acho que é um rolê meio clichêzão, porque eu acho que sempre tem a galera que fala, eu não tenho pretensão, mas na real tem uma certa pretensão, assim, e tá tudo bem ter pretensão também, né? Tipo, não tem nada de errado com isso. Mas é mais, tipo, pra mim, é muito mais rolê, tipo, da banda ser além da banda. Tipo, não é mais só uma banda, é o lance de você estar com seus amigos, né? Tipo, você tá se divertindo e fazendo o som que você gosta, tipo, sei lá, não é um hobby, porque eu acho que não levo como um hobby, eu levo um pouquinho a mais do que como um hobby, porque um hobby é meio, tipo, não é sempre que você vai dar, tipo, o seu 100% ali. Mas o lance é isso, eu acho que é a gente fazer as coisas, tipo, da maneira que a gente quer, sem ficar esperando que vai receber milhões ou que vai, sei lá, ter um contrato com alguma coisa, a gente nem pensa nisso, a gente quer sempre seguir nesse lance mais independentezão, fazer do jeito que a gente gosta, fazer do jeito que a gente quer e se divertir e, tipo, conseguir tirar da gente essas coisas, tipo, sei lá, tipo, às vezes a gente quer falar algumas coisas, então, não que sejam coisas, tipo, importantíssimas, tipo, o mundo precisa ouvir, mas às vezes a gente precisa, sabe, tipo, deixa tirar, jogar isso da gente. Então, acho que é mais isso, esse lance de estar com os amigos e conseguir juntar todas essas coisas, até o lance que a gente falou agora há pouco da produção, acho que isso também é uma coisa legal da banda, né? Tipo, a gente tá sempre juntos, unidos e fazendo uma coisa que a gente gosta e se diverte e tem orgulho, assim. Acho que é esse o rolê. É que tem uma coisa que
que eu gosto muito da Fogo é um pouco de não levar tanto a sério isso tudo. A gente. É realmente a questão que o Richard falou de ser algo um pouco além de um hobby, mas também não é algo que a gente tá se importando muito com qualquer outra reação ali que possa ter disso. É uma coisa que a gente faz muito, principalmente, bem, pelo menos pra gente mesmo ali, pra nós, pra ser uma válvula ali nossa, mas da gente conseguir purgar isso e ver que muitas vezes não é só a gente que tem esse mesmo sentimento. Pô, eu não sei mais o que falar. Vocês já falaram tantas coisas lindas que eu sinto que eu só ia estragar tudo se eu adicionasse alguma coisa. Tá emocionado, tá emocionado. Concordo com tudo que vocês falaram aí. Ok. Então, chegando ao final da entrevista, deixo um espaço para vocês deixarem um recado para quem tá ouvindo a gente. Busquem conhecimento. Cara, eu vou dar um recado clichê, assim, de, sei lá, vão aos shows, saia com seus amigos e descubram o que acontece na cidade, assim, e valorizar os espaços também, né? Porque a gente sabe que, além de nós, né, que mal ganha isso, tem muita gente que tem em casa aí, 92 graus, sei lá, picos que sofrem, né? Pra levar adiante, assim, e fazem muitas vezes por amor, né? Então, são espaços que precisam ser valorizados antes dos mega shows que estão mais frequentes na cidade também, né? É isso. É isso. Acho que sejam felizes, amem o próximo, plantem árvores, escrevam um livro. Perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigada por toparem conversar comigo hoje. Foi ótimo a presença de vocês aqui. Para você que está nos ouvindo, não esquece de seguir o Jukebox no Instagram, @JukeboxAWB, e na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Sigam também a Fogo Caminha Comigo nas redes sociais, @Fogo Caminha Comigo, mas o nome também estará aqui na descrição. E não deixe de acompanhar o trabalho dessa banda, que é simplesmente incrível. E mais uma vez, muito obrigada pela presença. E obrigada também você que nos ouviu até aqui. E até a próxima.